A gente procura ministrar assim pelo menos uma vez por ano aqui na igreja sobre orgulho. E eu queria ministrar hoje sobre vencendo o espírito do orgulho. Uma doença que atinge 100% das pessoas. Só que às vezes essa doença parece imperceptível. Às vezes essa doença, ela parece um mau hálito, que aquele que tem, não percebe que tem. Todo mundo vê que ele tem, mas ele não sabe que tem, ele não percebe que tem. E geralmente, escute isso, quando uma pessoa é orgulhosa, ela é imatura. Toda pessoa orgulhosa, ela é imatura. Ela é ignorante em relação a muitas áreas da vida, porque quem tem entendimento sobre a própria estrutura dela mesma, ela não será orgulhosa. Quando o homem entende quem ele é, quando o homem entende a queda que aconteceu conosco, quando você entende quem de verdade você seria sem Deus, você não tem nada para se orgulhar. Nada, nada, nada. Você tem muitos motivos para ser humilde. E eu queria trazer essa palavra para o nosso coração. E para você receber essa palavra, é muito importante você quebrantar o seu coração, para que você não saia daqui ferido, mas que você saia daqui edificado pela palavra de Deus para a sua vida. Amém? Então feche seus olhos e ore pelo seu coração. Peça ao Espírito Santo que te ajude. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, a começar por mim. Eu quero me humilhar e me sujeitar a Ti, reconhecer que não há nenhuma dignidade em nós mesmos sem Ti. A palavra diz que não há um justo sequer. Todos nós caímos no pecado, todos nós decaímos da graça e da glória. E essa noite estamos aqui, Senhor, para ouvir Tua voz, nos humilhar diante da Tua poderosa mão e reconhecer a nossa necessidade de Ti, necessidade de ser batizado na humildade, batizado no conhecimento de Cristo, batizado no entendimento e na revelação do Senhor. Compreender que em nós mesmos não há bem nenhum e que o nosso braço não nos ajuda, o nosso braço de carne é fraco e precisa de Ti, da Tua graça e da Tua força. Vem estar conosco, Espírito Santo. Fala ao coração dos meus irmãos. Ministra o coração de cada pessoa nesse lugar e nos quebranta. Para que não sejamos quebrados, nos quebranta. Em nome de Jesus, nos ajuda nesse ambiente, nesse lugar. Gera um ambiente de revelação aqui, Espírito Santo. Gera um ambiente de entendimento, de discernimento, e que saiamos daqui, Senhor, convencidos que o Senhor sempre está certo. Que a Tua graça seja revelada aqui. Nós já Te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer, pelo que o Senhor está fazendo, e Te agradecemos por não desistir de nós, por nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós oramos, no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos meditar numa palavra que ela nos mostra, é uma aula e não uma mensagem talvez. E talvez nessa aula nós vamos aprender como Deus trabalha nos bastidores da nossa vida, da nossa intimidade, da intimidade pessoal de cada um, na necessidade que cada um tem. Eu prometi aqui alguns domingos atrás que estaria trazendo mensagens sobre histórias bíblicas, de homens bíblicos. E ao meditar nessas histórias, poder extrair dessas histórias aquilo que nós podemos adequar à nossa vida, nós podemos perceber na nossa vida e colocar essas histórias como espelho para nós. E olhando para esse espelho, ver as áreas da nossa vida que nós precisamos alinhar, corrigir e aquilo que está bom. Então, esses ensinamentos possam se tornar práticos na nossa vida
e que a nossa vida seja pautada pelos princípios e valores de Deus para cada dia da nossa vida. Eu queria, quando nós falamos sobre orgulho na Bíblia, em quem você pensa? Qual história na Bíblia poderia te ensinar alguma coisa sobre humildade e não ser orgulhoso? Qual? Vamos fazer um teste aqui para saber se você conhece um pouco a Bíblia. Qual personagem bíblico você pode identificar? Esse cara ou essa mulher foi orgulhoso. E nós vamos falar aqui sobre um cara que ele exalava pelos poros orgulho. Quem quer me ajudar? Sobre quem você acha que a gente vai falar hoje? Naamã, quem mais? Jó? Pode ser. Quem mais? Nabucodonosor. Foi comido de verme, né? Por causa do orgulho. Quem mais? Paulo, Saulo, Lúcifer. Amém. Essa turma terminou mal, né, gente? Então deu para você entender aí que esse caminho não dá certo. Mas nós vamos falar sobre Naamã. Sobre Naamã. Antes de começar a ministrar, eu queria citar aqui a irmã Elsa, a mãe do Júnior Propécio, que está ali conosco. Querida, depois eu lhe dou um abraço. Isso é muito especial para o nosso coração. Ela mora em Anápolis. As filhas não estão aí, né? Então, eles estão cuidando do Gustavo lá para nós, gente. E eles têm feito muito bem para o Gustavo e para nós. Foi a pessoa que nos apoiou ali. E eu louvo a Deus pela sua vida, irmã Elsa, pela sua casa, que Deus recompense eternamente. Amém? Então nós vamos falar sobre Naamã. A história da vida de Naamã. O que eu posso aprender com Naamã? Então abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Amém? Podemos ler? A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Guarde bem aí essa frase, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Naamã era um grande guerreiro, porém o quê? Leproso. É impressionante, irmãos, como a Bíblia sintetiza a história de uma pessoa em apenas um versículo e 4 linhas. Deus aqui deu a ficha de Naamã. O cara era comandante do exército do rei da Síria, uma das maiores nações daquela época, poderosa e rica. Era muito respeitado e honrado pelo rei. Todo rei precisava de um grande general. O texto diz que as vitórias que ele tinha não foi dado pela força do seu braço, foi dado por meio de Deus. A Bíblia diz que o Senhor dera vitória à Síria por intermédio de Naamã. Naamã era um grande guerreiro, a Bíblia não esconde isso, mas a Bíblia fala do porém de Naamã. Porém, ele era leproso. Então, o resumo da história de Naamã em 4 pontos aqui. Primeiro, Naamã era um general vencedor de batalhas. Naamã havia atingido o topo do sucesso pessoal. Naamã era um grande herói de guerra para o seu povo.
Era um estrategista de guerra de uma grande e rica nação. Esse era o homem, Naamã. Ele era também um homem extremamente rico, abastado. Ele possuía casas, com certeza, roupas de grife, muitos empregados, muitos soldados à sua disposição. Não andava sozinho, o pelotão andava guardando Naamã. Naamã tinha carros, carruagens e cavalos à sua disposição. Os filhos de Naamã tinham tudo, mas a família tinha que conviver em casa com um homem leproso, talvez até com mau cheiro. Terceiro, Naamã era respeitado e admirado por todos, inclusive pelo seu rei. Naamã era o modelo de um vencedor dos nossos dias. Naamã com certeza se tornou um ícone do seu tempo. Você sabe que as pessoas sempre procuram se espelhar em ícones da sociedade. Naamã era o modelo de um vencedor. Naamã estava em todas as mídias, todos os dias. Se ele tivesse no tempo da internet, todos os dias a cidade toda sabia, queria saber por onde Naamã andava, que guerra Naamã estava travando. Então todos os detalhes da vida de Naamã interessavam a sociedade. E o quarto ponto é o porém da vida de Naamã. Ele era leproso. Ele tinha todas essas qualidades. Ele era um vencedor, era um cara respeitado, era um homem valoroso. Interessante que a Bíblia não esconde o valor das pessoas. A Bíblia ela é realista sobre a vida das pessoas. A Bíblia não esconde as virtudes, também não esconde as lepras, as fraquezas, as dificuldades. Então Naamã, ele tinha 3 qualidades essenciais para a vida de um homem vencedor, talvez como você. Porém, ele era leproso. Naamã tinha um porém. E como todo mundo, Naamã tinha o seu porém pessoal. Ele era tudo isso aqui que falamos, da porta da sua casa para fora. Mas para dentro de casa ele era só um leproso. Imagina uma mulher casada com um cara leproso, dá para dormir com ele? Os filhos não podiam abraçá-lo porque poderiam ser contaminados. Ao chegar em casa, Naamã entrava no seu quarto, fechava a porta. Ao tirar aquela roupagem de general que ele escondia muito bem, o que ele via era um corpo que se desmontava a cada dia pela lepra. Cada dia ele via uma mancha maior, uma mancha diferente. Era uma degradação pessoal, física, emocional. Diante do seu espelho, o vencedor se sentia vencido por um inimigo silencioso. Não era um exército contra Naamã, era uma doença. Esse tempo que eu me submeti a uma cirurgia de colocação de marca-passo, estive ali no leito de um hospital, numa sala de cirurgia, por mais simples que seja, eu entendi que Deus usa a doença. A doença é um bom professor. E se a gente não tem ela quando é novo, às vezes eu ia preencher alguma ficha médica e alguém perguntava assim: o senhor já teve pressão alta? Não. O senhor já teve isso? Não. O senhor já teve isso? Não. O senhor já teve isso? Não. Eu me sentia assim, cara, graças a Deus. Eu não me orgulhava disso, mas eu ficava muito. Mas quando eu me vi ali naquele leito, deitado numa maca, numa sala pré-cirúrgica, e ouvindo as conversas dos médicos, medindo minha pressão, toda aquela situação, olha, coberto por um lençol, seminu, fria, uma sala fria, eu pensei muita coisa na vida. Pensei em quem realmente somos, o valor que não somos. E eu fico imaginando Naamã
Naamã teve que criar uma dupla personalidade para lidar com a sua situação da vida. Ele era uma pessoa fora de casa, ele tinha que mostrar uma postura como nós. Temos que mostrar um desempenho na empresa, um desempenho financeiro, um desempenho em todas as áreas da vida. O mundo exige isso. E quando a gente chega em casa, que tira a roupa, a gente começa a olhar para as nossas lepras, nossas fraquezas. E como é bom quando você tem Deus, conhece a palavra, que você sabe encontrar o seu lugar, onde você pode repousar confortavelmente com suas feridas, fraquezas e lepras na presença de um Deus gracioso, que nunca te expulsa da presença dele porque você é um leproso. Ele não te rejeita, mas ele quer que você seja verdadeiro. Ele quer que você pare de esconder suas lepras. Ele quer que você se exponha. Até porque não dá para viver muito tempo com a lepra escondida. Ela vai sair para fora. É só uma questão de tempo, ela vai aparecer. Seja que lepra for, ela vai aparecer. O nosso pecado, a Bíblia diz que o nosso pecado vai nos achar. Um dia a conta chega. E quando a conta chega, toda a cidade vai saber. Às vezes um escândalo, o que é um escândalo? Escândalo é uma mentira escondida durante muito tempo de alguém que fantasiou uma história que não era. Naamã, ele combatia duas guerras, uma guerra externa e uma guerra interna. Todos nós temos essas duas guerras. E se você for sábio, você não vai lutar somente a guerra externa. Eu sei, eu te conheço, você é igual a mim, você tem uma guerra interna. Você enfrenta um gigante dentro de você todo dia, que persegue sua mente, que persegue sua alma, seu coração. Não minta para você, enfrente essa verdade com humildade. Não tenha medo de dizer para Deus e para as pessoas quem você realmente é. Não tenha medo de mostrar sua nudez, principalmente para os mais íntimos. Externamente, Naamã vencia todas as guerras. Ele vivia por cima, estava no auge, era um cara elogiado por todos. Se tinha uma televisão na cidade, todos os repórteres queriam entrevistar Naamã para saber as últimas batalhas. Todos paravam na rua para vê-lo, descer do seu carro luxuoso. Que afinal de contas, quando nós não temos muita coisa para mostrar dentro, nós queremos comprar coisas para mostrar fora. Carros, casas, luxo e tantas outras coisas. Porém, ele tinha que esconder, quando ele descia do seu carro, as manchas internas. A lepra estava tomando o seu corpo, insensível às dores. Você sabe que a lepra torna a pessoa insensível. Se uma pessoa tem uma lepra em um dedo, ela pode ser amputada sem anestesia, ela não sente dor, porque a lepra torna a pessoa insensível. Essa era a guerra externa de Naamã. E a guerra interna de Naamã era uma vergonha de uma miserável condição. Todos os dias conviver com aquele corpo doentio, vulnerável a um inimigo mortal, silencioso, que todos os dias tomava o seu corpo. Ele tinha medo que a cidade soubesse disso. Ele tinha que fingir diante das câmeras da vida. E ele via cada dia essa lepra aumentar no seu corpo. E o pior de tudo isso, Naamã, ele tinha que conviver com aquela doença. E ele não conhecia Jesus, ele não conhecia Deus. Ele não sabia como se libertar dessa doença. E aí, onde entra a misericórdia de Deus, eu queria te fazer uma pergunta. Como o mundo lida com os poréns da vida? Você sabe como é que o mundo lida? Se você fez uma escola no mundo, eu sei como você lida com os poréns da sua vida. Eu sei como o mundo ensina, tentaram me ensinar. O que é um porém? Porém é uma conjunção adversativa. É mais ou menos assim: fulano é um grande general, porém
tem isso e isso contra ele. O cara é rico, o cara é próspero, porém o cara, essa adversidade que a pessoa tem, é o empecilho, é o obstáculo, ela é aquilo, mas ela é frágil. Quando nós pensamos como o mundo ensina a enfrentarmos os nossos poréns, a regra principal do mundo é nos ensinar a esconder e não admitir o nosso porém. Olha, isso aqui você tem que esconder. Ou então você luta sozinho com ele, você não precisa falar nada para ninguém, você não precisa buscar ajuda. E eu sei que talvez aqui tem pessoas que estão com muitos poréns na vida, enfrentando seus poréns sozinhos. Talvez até já buscaram ajuda em um lado, em outro, e não conseguiram resolver o seu porém. Até porque quando as pessoas procuram solução para os seus poréns, elas querem uma solução leve, uma solução simples, uma solução sem custo, sem preço, sem cruz, sem sangue. Elas querem assim que Deus passe a mão na cabeça dela e resolva o problema dela, que ela construiu durante anos de vida. E não é assim que os nossos poréns são resolvidos por Deus. Deus não é macumbeiro, Deus não é feiticeiro. Deus lida com princípios e valores. Os poréns que construímos na nossa vida pelas nossas escolhas erradas, precisaremos lidar com elas com responsabilidade e humildade. Esconder o porém só aumenta o nosso problema. Eu te dou um conselho: se você percebe um porém na sua vida, uma situação adversativa, um obstáculo que você enfrenta, principalmente se é interno, eu te aconselho você não ficar calado, você buscar ajuda. E a igreja é o melhor lugar para você buscar. Você pode ir num psicólogo também, pode ir num psiquiatra, pode ir num médico, dependendo do seu porém. Por isso que a sociedade é alimentada através de ícones de sucesso. É por isso que filme de super-herói faz tanto sucesso, porque as pessoas querem ver um super-homem que não tem problema, uma mulher maravilha que não tem problema. Por muitos anos a Xuxa foi ícone no Brasil de beleza, e hoje ela se esconde das câmeras. Uma mulher doente. E assim você encontra na sociedade os ícones que foram colocados, porque o tempo é a favor de Deus. Deus usa muito bem o tempo, Ele sabe usar o tempo. Quando Deus olha um jovem orgulhoso, soberbo, autossuficiente, independente, 20, 22, 30 anos, Deus olha para ele e diz: tá legal, a gente se encontra lá na frente. Lá pelos 60 anos a gente se encontra. Deus sabe lidar com a índole orgulhosa do ser humano, irmão. Por isso eu preciso temer a Deus. O orgulho, você tem que temer a Deus e fugir do orgulho. Você não vai ficar como você está hoje. Pode melhorar, mas pode piorar. Você precisa entender que a vida vai passando. Nós não somos super-heróis, eles não existem. Não existe Incrível Hulk, irmão. Não existe Super-Homem, Mulher Maravilha, não existe. Naamã, ele precisava manter uma privacidade para esconder uma personalidade de sucesso. Ele não poderia se expor. Todo ser humano carrega dentro de si um sentimento de um mundo perfeito, de uma vida perfeita, um corpo perfeito. Carregamos a ideia inconsciente de que doença, fracasso, derrota, morte não é uma coisa aceitável. E é verdade, isso é de Deus. Doença nunca pode ser uma coisa aceitável. Fracasso não pode ser aceitável. Porque nós somos imagem e semelhança de um Deus que é grandemente poderoso.
Deus não tem fraquezas, e Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. A derrota nos incomoda, e é verdade, precisa nos incomodar. O insucesso nos incomoda e precisa nos incomodar. Fracasso, doença é um dos sinais de que somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso nós não aceitamos, porque Deus é incorruptível e Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Nós éramos incorruptíveis. No princípio o homem foi feito de forma incorruptível. Então não tinha doença, fracasso, não tinha nada disso. Mas a grande verdade é, nós somos seres que caímos. Nós somos pecadores, destituídos dessa glória de Deus. E precisamos reconhecer isso. Estamos leprosos pelo pecado e precisamos de ajuda. E o melhor é não esconder a lepra, não esconder os pecados, não esconder os fracassos, as dores. Não minta para você mesmo, vai ser mais saudável. O grande problema é que quanto mais tentamos esconder essa lepra, mais alimentamos a força dessa lepra. Quanto mais tentamos esconder, mais Deus não quer que a gente esconda. E agora eu quero ver com você como que Deus trabalha com os nossos poréns, porque aqui começa a ação de Deus para a cura completa do porém de Naamã. E é importante a gente entender como é que Deus trabalha, porque Deus não muda os seus princípios. Desde que Ele trabalhou, desde o Éden, Ele trabalha até hoje da mesma forma. Então por isso, se você conhece os princípios de Deus, fica mais fácil você ser curado, ser ajudado, resolver seus problemas. Porque se tem alguém que conhece o nosso porém, irmão, é Deus. Deus conhece. Ele conhece os meus porém, todos eles. Ele conhece os que eu tive e os que eu tenho. E é muito bom quando a gente já conseguiu identificar os nossos próprios poréns, para que a gente não seja pego de surpresa pelos outros. Então eu queria assim que com muito amor e carinho você olhasse assim para a pessoa do seu lado e perguntasse assim: você já conseguiu identificar o seu porém? Pergunta aí, Emerson, para... Pergunte para ele também. Não, você vai perguntar assim com muito jeitinho. Olha bem no olho dessa pessoa e diga assim: você já conseguiu identificar o seu porém? Porque já é uma boa coisa quando a gente conseguiu identificar. Eu não vou perguntar se você já conseguiu tratar, mas pelo menos identificar já é uma boa coisa. Eu queria avaliar com você 7 pontos. Primeira coisa, no versículo 2, abra sua Bíblia e mantenha ela aberta aí, por favor. Versículo 2 diz assim: ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia essa menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Primeiro ponto aí, Naamã não expôs a sua lepra, ele foi exposto. Ele escondeu o máximo. Ele não queria que ninguém soubesse, nem o rei, nem ninguém. Mas aí nós vemos assim a graça de Deus. O que você vê aqui nesse versículo é a graça de Deus. Que Deus pega uma menina que foi resgatada de uma guerra. Quando eles fizeram uma guerra numa nação, eles resgataram uma menina judia que conhecia Deus. Possivelmente essa menina era de Samaria, da terra de Eliseu, conhecia a história de Eliseu. E essa menina foi resgatada para servir como uma criada na casa de Naamã.
E essa menina estava ali apenas como uma criada, ela não tinha voz ativa, era uma que limpava o chão, lavava a louça. E essa menina, de repente, ela começou a sentir um mau cheiro dentro de casa. Essa menina começou a ver um comportamento estranho de Naamã. Talvez ela ouviu alguém conversando alguma coisa ali, e ela chegou para a esposa de Naamã, e ela disse: olha, se o meu senhor procurasse um profeta em Samaria, um profeta que eu conheço, um homem de Deus, ele ficaria curado dessa lepra. Quando a gente quer esconder a nossa lepra, Deus usa alguém para nos ajudar e dizer assim: fulano, se você procurar ajuda, você pode ser curado. Você não precisa ficar com essa lepra. Você quer consertar isso aí na sua vida? Você pode consertar. Deus vai te ajudar. Tem um profeta, tem um caminho. Existe uma voz de Deus na terra que pode te ajudar. Existe uma palavra profética a seu favor e você não sabe disso. Naamã, ele conhecia todos os generais dos outros exércitos, mas o que ele não conhecia era o profeta. O maior problema que ele tinha não era com os outros exércitos, era consigo mesmo, com a sua doença. Ninguém, nenhum rei poderia ajudar Naamã, mas o profeta de Deus poderia. E aqui eu quero pensar no profeta não só como um homem, mas como uma mentalidade, como uma revelação, um conhecimento profético, de uma pessoa experiente, que conhece os caminhos de Deus, que sabe como se mover nesses caminhos leprosos da vida das pessoas. Essa menina escrava, ela fazia parte de um plano secreto de Deus para a vida desse general. Foi Deus que colocou aquela menina na vida de Naamã. Senão ele teria morrido leproso e nunca teria encontrado Deus. Eu creio que Naamã foi salvo. Naamã encontrou Deus de verdade. Ele era ignorante. Naamã precisava dar ouvidos ao que aquela menina falava. Irmão, você precisa dar ouvidos ao que Deus está falando com você. Às vezes nós ensurdecemos para o que Deus está falando. Essa mensagem aqui não é só para você ouvir, é para Deus transformar a sua vida e a minha. Naamã precisou dar ouvidos a uma menina. Naamã só ouvia os reis. Naamã só ouvia generais, só gente grande. Mas uma criada, foi dali que veio a resposta de Deus. Deus usa coisas, pessoas e situações insignificantes nas nossas vidas. Toca no irmão do seu lado assim, diga assim: irmão, acorda aí para você ouvir Deus. Deus coloca pessoas nas nossas vidas com propósitos específicos. Deus coloca a gente em lugares específicos, em situações específicas para nos ajudar. E às vezes a nossa lepra é tão grande. A lepra no ouvido torna o ouvido insensível. A lepra no coração torna o coração insensível. Esse é o primeiro ponto. Ele não se expôs, mas a graça de Deus levou ele a se expor. Segundo ponto, ele decidiu se expor. Isso aqui é muito importante. Versículo 4 diz assim: Naamã foi contar ao seu senhor, que era o rei, o que a menina israelita lhe dissera. O rei da Síria respondeu: vá em Samaria, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. O que eu posso aprender aqui? Eu posso aprender que esse rei da Síria não entendia nada de Deus, nem de profeta. A menina disse: se o meu senhor procurar o profeta em Samaria, ele será curado. O rei não entendeu nada. Ele disse: vai, eu vou te mandar para você ir para o rei de Israel. A Síria, primeiro você precisa entender o que era a Síria. A Síria é uma nação que era descendente de Arã, chamada arameus.
significado do nome Síria é exaltado. Não exaltado no sentido de ser exaltado, mas no sentido de se exaltar. Era uma nação extremamente orgulhosa. O principal deus da Síria era um espírito chamado Rimon. Rimon é um principado de orgulho na Síria, chamada divindade do vento, da tempestade, da chuva. Eles acreditavam que Rimon era o espírito ou o Deus que organizava tudo isso. E eles davam glória a Rimon quando chovia. Se desse uma tempestade, eles rezavam para Rimon, ou oravam, ou pediam para Rimon acalmar a tempestade, porque eles acreditavam que Rimon era o Deus da tempestade. Não conhecia o Deus de Israel. A Síria era uma nação materialmente muito poderosa. E é interessante que quando o rei envia Naamã, ele envia Naamã com 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Eu calculei isso aqui, sabe quanto daria? Chuta. 26 milhões de reais. Foi a oferta que ele mandou para o rei da Síria para curar Naamã. Sabe qual é o problema? Quando a gente leva o nosso porém para as pessoas erradas, a gente leva um cheque para pagar a conta. E quando Deus quer fazer, Ele te trata, mas Ele não te cobra nada, Ele faz de graça. O profeta de Deus não recebe oferta barganha de ninguém. O profeta de Deus, ele não negocia. Cuidado, porque as pessoas podem estar te mandando para as pessoas erradas para curar a sua doença. Eu sei que Deus pode usar médicos, Deus pode usar psicólogos, psiquiatras, Deus pode usar quem Ele quiser e da forma que quiser. E eu sei que eu respeito a ciência, mas nunca à frente de Deus. O rei, extremamente orgulhoso, ele não reconhecia profeta. Ele disse: eu vou te enviar para lá, mas não vai na casa do profeta não, vai direto no rei, porque o rei deve ter autoridade sobre o profeta, e o profeta deve comer no prato do rei. Ele não conhecia Eliseu, ele não sabia que Eliseu era um homem completamente guiado pelo Espírito de Deus. Profetas de verdade não comem no prato do rei. Então, eu aprendo com isso, que não é a condição financeira que vai nos curar, é a gente ir na pessoa certa e no lugar certo que Deus nos colocou. Porque quem iria tratar a doença de Naamã era Deus, através do profeta Eliseu, não era o rei. Versículo 6, terceiro ponto: o rei enviou Naamã ao homem errado. Diz no versículo 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Versículo 7, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure de lepra. E o rei achou que era até uma incitação que o rei da Síria estava fazendo para provocar uma guerra entre eles. Os reis do mundo acreditam que podem dar conta de resolver o problema da lepra do mundo. E esse é o problema, a mentalidade do mundo. Os reis acreditam que eles dão conta de resolver o problema. Por isso que um rei mandou para outro rei. Os reis, eles preferem confiar no poder da ciência do que no poder de Deus. Deus não levantou um médico para curar Naamã, Deus levantou um profeta. Porque nesse caso aqui, Deus queria tratar Naamã não somente da lepra, mas do orgulho. Deus não queria tratar somente o sintoma, Deus queria tratar a causa do problema. Isso é muito importante a gente entender.
O rei da Síria não compreendia que o problema de Naamã era espiritual. Nitidamente você percebe que era um problema espiritual. Deus não manda problemas espirituais para pessoas naturais. O médico vai cuidar de algo físico. Mas quando o problema é espiritual e você identifica isso, você não vai apenas no médico ou no médico. Você vai espiritualmente no lugar onde você pode receber ajuda. Naamã precisava de uma intervenção divina. E isso depende muito da nossa humildade e quebrantamento, que era o que Naamã não queria. Assim como essa doença atingiu a nação síria, porque o rei da Síria era orgulhoso, o general orgulhoso e uma nação orgulhosa, debaixo desse espírito de soberba e orgulho. Então, assim como uma nação pode estar debaixo de um espírito de orgulho, esse espírito pode atingir também uma cidade, uma pessoa. Talvez nós estamos debaixo de uma epidemia de orgulho no mundo, e Deus está tratando as autoridades no mundo, Deus está tratando a ciência, médicos, ninguém sabe, está todo mundo perdido. Uma confusão no mundo. Quem sabe não é Deus tratando o orgulho de todas as autoridades, seja ele quem for. Estamos debaixo de uma epidemia mundial, não só de Covid, mas uma epidemia de orgulho. Eu creio que o mundo hoje está muito mais orgulhoso do que naqueles dias, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a ciência, o orgulho também aumentaria. Quarto ponto que eu quero ver com você: Deus tinha um plano por trás dessa situação. Irmão, Deus não é aquele Deus vingativo, Deus não é aquele Deus mau, que fica olhando para você e dizendo assim: vou te pegar. Não, Deus sempre tem um plano gracioso, mesmo por trás de uma doença. Deus tem um plano gracioso, mesmo por trás do seu problema. Ele trabalha na sua perfeita sabedoria. Deus tinha um plano por trás de toda essa situação. Veja no versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes, rei? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Veja a autoridade de Eliseu. Eliseu teve discernimento. Eliseu não estava junto nessa situação, ele estava longe, mas ele teve discernimento espiritual. Lembra que Eliseu era um profeta de grande discernimento e revelação. Ele soube que o rei rasgou suas vestes, então ele discerniu o quê? Mandar o cara para o rei não vai dar conta. Eliseu discerniu. Eliseu, escute isso, querido. Eliseu discerniu que aquele problema não era para o rei resolver, era para ele. E ele assumiu a responsabilidade, disse: manda o homem leproso para mim, que eu vou ensinar para ele o que Deus quer ensinar para ele. Seja a resposta de Deus. Eu e você podemos ser resposta de Deus, para que as pessoas saibam que em Araguaína existem profetas de Deus, igreja de Deus, Espírito de Deus. Eliseu discerniu que Naamã estava no lugar errado, na hora errada. Mandou que o homem viesse até ele. Deus sempre tem um plano, e os profetas de Deus entendem esse plano. Você precisa entender os planos de Deus através dessa pandemia, irmão. Você não andar desesperado. Você precisa entender o plano de Deus por trás de cada situação que está acontecendo no mundo. Deus não deixou a gente aí perdido, dando murro no vento. Não, tenha consciência.
Leia a palavra, ouça o Espírito Santo. Saia das redes sociais, desligue o seu celular, pelo menos na hora do culto. E ouça Deus. Já que você veio num lugar como esse, não perca isso. Quinto ponto, Eliseu discerniu a causa da lepra. Eliseu tinha certeza que o problema ali era soberba, era orgulho. Eliseu conhecia a história da Síria, mas ele tinha discernimento espiritual do que estava operando ali. Eliseu não chegou lá com um band-aid para colocar numa lepra. Eliseu não chegou lá com um conselho, olha cara, eu acho. Não, ele sabia. Ele deu uma paulada na cabeça de Naamã. Se ele suportar, ele vai ser curado. Senão, ele vai embora. Versículo 9 diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Imagina, vai imaginando a cena aí. Naamã com aquele monte de cavalos, carruagem, presentes, ouro, prata e roupas. Aquela pompa toda, vestido de general. Cara, vestido de general. Mas Eliseu sabia o que estava por trás e por baixo daquela roupa. O profeta sempre sabe o que está por trás de uma história, irmão. O profeta sempre, quando ele está em comunhão com Deus, ele sabe discernir o que está por trás da história de uma pessoa. Você sente o cheiro de longe. Você sente o cheiro de longe. Eliseu enviou um mensageiro para dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Eliseu teve discernimento de que aquela doença era sustentada por um espírito de orgulho proveniente de um principado que dominava a nação. Ele foi na chave, na raiz do problema. Eliseu sabia que a lepra era apenas um sintoma. Eliseu foi a raiz do problema. É ali que Deus quer chegar, e às vezes a gente não quer que Deus chegue ali. Às vezes a gente quer esconder o nosso problema, e Deus quer chegar naquele ponto. Quando a gente permite Deus chegar naquele ponto, a solução está dada. Agora, por que Eliseu mandou Naamã tomar banho? Literalmente. Não tem esse ditado assim, irmão, vai tomar banho. Eliseu disse: esse cara chega aí todo famoso e tal, ele é famoso lá, aqui não, aqui ele é um leproso. Vá tomar banho no rio Jordão, o rio dos mais sujos que tinha lá. Agora é interessante você entender por que mergulhar no rio Jordão, irmão. Segredos de Deus. Porque é um símbolo daquele que desceu do céu, sabia? O Jordão é um símbolo daquele que desceu do céu, o símbolo de Jesus. Onde Jesus batizou? No Jordão. Você sabe como é que o Jordão é formado? Pelas águas que descem quando descongela o Monte Hermon. Aleluia. Sabe como é chamado o Rio Jordão? Aquele que desce, aquele que se humilha, aquele que se submete. Ninguém desceu mais do que Jesus, irmão. Jesus desceu, não foi da Síria, não. Jesus desceu, foi do céu, para batizar nessa lama desse mundo. Aquele que desceu do céu. O Rio Jordão nasce nas águas do Monte Hermon. E Hermon significa santuário, alta fortaleza. O nome Hermon significa santuário, fortaleza alta. Quando você mergulha nesse lugar de humildade, eu creio que ali está o Salmo 91 dizendo: ali é o esconderijo do Altíssimo, Lucas. É humildade.
quando você repousa suas asas debaixo das asas de Deus, Ele te cobre com pavês e escudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Porque o humilde não precisa que ninguém o proteja. Ele tem um protetor. Jesus disse: bem-aventurado os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Era nesse sentido que Deus queria confrontar Naamã e toda a Síria, porque toda a Síria depois passou a saber o que aconteceu com Naamã. Versículo 11 diz assim: você acha que Naamã foi lá e batizou de boa? Olha o que Naamã disse, versículo 11: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco, rios da Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Ó o cara leproso, irmão, dizendo isso. Se fosse para tomar banho, eu deveria ter tomado banho era lá, na minha piscina, os meus rios. Por isso que a gente precisa conhecer os caminhos de Deus. Aquele buraco que você pensa que é lama é a solução para o seu problema. Aquela situação que você pensa que está se sujeitando em humilhação, Deus pode estar tratando o seu coração para te exaltar depois. Você precisa entender e discernir, se submeter a esse processo. Muita gente é reprovada. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então ele esbravejou, arrotou orgulho, soberba, e a Bíblia diz que ele foi embora furioso. Vou mergulhar não. Naamã via sua doença, e esse é o problema aqui, escute isso. Naamã, ele via sua doença apenas como um problema físico, e ele queria tratar somente com as águas do rio, e o problema ali não era água, o problema ali não era natural. A maioria dos nossos problemas não são naturais. Naamã acreditava que qualquer rio servia para curar. Não é qualquer rio, irmão, é o rio que Deus mandou mergulhar, é o lugar que Deus mandou você se submeter. Não fuja da igreja, não fuja da cidade, não fuja da nação, porque muita gente foge da nação para outras nações e só encontra problemas piores. Eu já encontrei situações de pessoas que mudaram de nação para resolver o seu problema, e o rio dela estava pertinho dela. Ela foi querer mergulhar num rio lá na América e só entornou o caldo. Outra coisa aqui que foi tratada na vida de Naamã é que Naamã era muito bom de dar ordens, mas Naamã não tinha costume de estar em posição de ser ordenado por ninguém. Ele só aceitava ordens do rei, de mais ninguém. Ele iria aceitar a ordem de um profetazinho de Samaria, que morava numa casa pobre, que não tinha uma carruagem, apesar de que a Bíblia diz que ele viajava em carruagem de fogo. Naamã olhou para a casa de Eliseu, parou na porta com sua pompa toda, disse: ele vai sair dizendo: oh, meu general, você, que honra estar na porta da minha casa, o que você precisa? Foi assim não. Eliseu nem saiu na porta, mandou um servo ir dizer para ele: vai lá, diga para ele tomar banho no rio. Naamã ficou furioso. E aí, aqui o espírito da lepra berra. É nessa hora que o nosso orgulho aflora, quando a gente começa a ser tratado em situações da nossa vida,
porque literalmente Eliseu mandou ele tomar banho. A palavra aqui que Eliseu liberou foi uma palavra chamada shalá, em hebraico. E essa palavra significa direcionar, mandar embora, deixar para baixo, ser posto de lado. E ele entendeu essa palavra. Esse cara está me deixando em segundo plano. Não pode. Eu sou general. Existem algumas coisas que a gente pode perceber e que pode nos ajudar a identificar quando nós estamos tendo uma atitude orgulhosa. Nós podemos identificar algumas coisas na nossa própria vida quando a gente está tendo uma atitude de orgulho. Uma delas é ficar chateado, não querer ouvir, ir embora, não aceitar conselho, não aceitar direção, não aceitar ordens. Ele ficou chateado e foi embora. Ele achou melhor ir embora do que obedecer à autoridade do profeta de Deus. Naamã, ele não tinha discernimento de que era Deus que estava controlando a situação. Ele só via um homem. Essa palavra que você está vendo aqui, saindo da boca de um homem, essa palavra não é minha. Tem alguém por trás dessa palavra, irmão. Essa palavra também é para mim. Não olhe só para o homem. É Deus tratando conosco. Naamã estava jogando fora a sua última chance de ser curado. Veja que cara orgulhoso. Naamã passou a vida toda mandando na vida das pessoas, e agora na hora de se submeter, ele não se submete. Naamã não aceitava ser contrariado. Quando a gente é contrariado, o nosso orgulho pode berrar. Às vezes nós pensamos que Deus só está falando conosco em situações que a gente se sente exaltado, então é Deus. E às vezes no momento que a gente se sente às vezes humilhado, aquele momento que você precisa se submeter, às vezes a gente pensa, não é Deus que está falando comigo. Quando é que eu posso ter certeza de que Deus está falando comigo? A maior certeza que eu tenho quando Deus está falando comigo é quando eu ainda tenho possibilidade de me arrepender e humilhar e me quebrantar. A Bíblia diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas Deus habita com quebrantado e humilde de coração. No Salmo 51, Davi disse assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi, esse era o segredo de Davi, era a humildade. Quando Davi pisava na bola, ele não tinha dificuldade de se humilhar. Naamã vai embora, e aqui entra os servos de Naamã, dando uma lição em Naamã. Sabe quando o servo tem que ensinar o Senhor? Quando o aluno tem que ensinar o professor? Quando a ovelha tem que ensinar o pastor? O servo de Naamã deram uma lição de humildade e submissão nele. Versículo 13 diz assim: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que você vai se lavar e seja purificado. Os caras traduziram para Naamã o tratamento. Não, ele não disse isso tudo aí que você está falando. Ele só disse para você tomar um banho no rio, se lavar, mergulhar 7 vezes e você vai ser curado. Esse espírito, ele tem uma característica que facilmente pode ser identificado. Quando ele se sente ameaçado de ser controlado, mandado, direcionado, mentoreado e corrigido, ele berra. Perceba na sua vida, eu percebo na minha, quando você está sendo corrigido, direcionado, orientado, controlado, às vezes, mandado, mentoreado, corrigido, e aí a gente berra. É um sinal que Deus está tratando o nosso orgulho.
Sexto ponto: Naamã vence o orgulho e desce. Versículo 14 diz assim: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Foi tão simples. Ele esperava toda aquela pompa e não teve nada daquilo. Ele precisava de adulação ou ele precisava de cura? Ele precisava de pessoas bajulando ele, exaltando o seu ego, ou ele precisava de cura? Só de cura. Foi simples. Desceu, ele ouviu o profeta, ele ouviu os servos dele, desceu no rio, mergulhou 7 vezes e levantou com a pele plenamente perfeita. Que dificuldade tem nisso, irmão? A dificuldade está na nossa mentalidade. Às vezes está no nosso coração, ainda orgulhoso. A forma como nós vemos humildade e orgulho. Naamã, ele não estava vendo Deus aqui nisso, mas Deus estava na frente. Ele não tinha discernimento que era Deus que estava à frente de tudo isso, usando o profeta, usando aquela menina. Veja só, ele teve que obedecer a ordem, a palavra da menina. Ele teve que obedecer a palavra do profeta e a palavra dos servos. Ele ouviu 3 tipos de pessoas, 3 tipos de pessoas humildes. A única palavra de alguém poderoso era a palavra do rei, não serviu para nada. As 3 palavras que vieram para Naamã vieram de pessoas humildes e simples: a menina escrava, o profeta e os servos. Sétimo e último ponto: Naamã enxerga Deus na situação. Diga assim: até que enfim. Até que enfim ele viu Deus, irmão. Antes disso aqui ele não via Deus em nada. Versículo 15 diz assim: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Que palavra, irmão. Que mensagem. Olha o que o cara já estava pregando, virou pregador. Ele disse: eu descobri que não tem Deus em outro lugar, que naquela água suja não tem problema não. Por que Naamã disse isso? Sabe por que ele disse isso? Porque na Síria os profetas se moviam conforme as ordens do rei. Mas em Israel ele encontrou um profeta de verdade, que não se submetia às ordens e presentes de homens. O que Naamã continua dizendo para Eliseu? Ele disse: por favor, olha como a linguagem do cara mudou. Por favor, profeta, aceita um presente do teu servo. Ó, rapaz, o que uma lepra faz na vida de uma pessoa. Bendita lepra, salvou a alma do cara. Por favor, rei, por favor, profeta, aceita. Eu quero fazer alguma coisa de bom para você. Na hora que ele disse isso, eu acredito que o espírito do orgulho da nação deu o último berro e foi embora. Quando ele chamou o profeta de Senhor, ele disse: eu sou teu servo. O que você quer que eu faça mais? Onde é que você quer que eu mergulhe mais? Você quer que eu desça mais? Versículo 16, o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que não aceitarei nenhum presente. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Sabe por que Eliseu não aceitou o presente? E você precisa ter discernimento. Porque se ele aceitasse aquele presente, iria ficar na cabeça de Naamã
que era Eliseu que estava fazendo alguma coisa por ele. E segunda coisa, Eliseu sabia que todos aqueles presentes estavam contaminados pelo orgulho e soberba da Síria, porque eles queriam comprar tudo e comprar todos. Eliseu disse: eu não quero isso contaminado na minha vida. Você lembra que depois Geazi foi atrás de Naamã e pegou lá os presentes escondido e ficou leproso? A lepra de Naamã passou para Geazi, teria passado para Eliseu se Eliseu tivesse pego os presentes. Tem coisas que Deus não quer que você receba de certas pessoas. Tem coisas que Deus não quer que você se aliance. Você precisa ter discernimento. Não estou dizendo que é pecado receber, mas nesse caso Deus disse: não receba, e ele recebeu. E sabe por que o fato dele não ter recebido fez com que Naamã se humilhasse mais? Versículo 17 diz assim: e disse Naamã: já que não aceitas o meu presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Que coisa. Ele disse: de vez em quando eu vou ao templo de Rimon, eu vou com o rei da Síria, o meu senhor, e às vezes eu tenho que me ajoelhar, e eu não quero me ajoelhar naquele lugar, eu quero levar essa terra bendita. Ele viu que não só as águas de Israel eram benditas, mas ele viu que a terra de Israel era bendita. Ele disse: eu quero me prostrar nessa terra que você se prostra. Ele estava dizendo: eu quero esse ambiente para a minha vida. Deixa eu levar 2 mulas de terra. Ele queria pelo menos a terra, irmão, a terra. O que essa terra poderia pregar para ele? Humildade. Ele reconheceu naquela hora que ele não passava de terra, de pó. Versículo 18: mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por se ajoelhar diante de Rimon. E disse Eliseu: vai em paz, não tem problema. Não tem problema você curvar o seu joelho diante de Rimon, ou diante de... mas você não curva mais o seu coração diante do espírito da Síria. O problema não é quando você curva o seu joelho, o problema é quando você dobra o seu coração ao orgulho. O problema é a forma como você relaciona com isso. E aqui nesse momento, aquele general desceu mais um degrau na escada do orgulho e da soberba. Ele desceu até onde não tem mais onde descer. Aqui Naamã acaba de vencer a si mesmo e se submete a Deus até o chão. Demônios de orgulho, irmãos, eles não se sustentam na vida de uma pessoa quando ela se prostra de joelhos diante de Deus. E eu quero orar com você essa noite. Você pode ficar de pé.